Saudações, vou contar algo a vocês agora. É simplesmente repugnante e beira os limites da moral que muito bem nunca está acostumado a pisotear. Hoje fomos testemunhas não de um erro em meio ao caos, mas de uma encenação cínica em torno do que há de mais sagrado em qualquer sociedade. Seus mortos? Vamos colocar em contexto. Durante as últimas 2 semanas, após o cessar-fogo entre Israel e Hamas, este último tinha o compromisso de entregar os corpos de todos os reféns que morreram em cativeiro. Hamas deu 1000 desculpas para dificultar as entregas, mas o que aconteceu nesta segunda-feira tem o pior selo da barbárie chamada Hamas. Enquanto eram realizados exercícios conjuntos entre militantes do grupo terrorista e enviados especiais da comunidade terrorista. Enviados especiais realizaram exercícios conjuntos com militantes. Enviados especiais realizaram exercícios conjuntos entre militantes. Os exercícios. Eles estavam interessados em reencontrá-lo novamente. Chopper, El Chen, El Chile, El Chen Averabuse estão lá. Minutos depois, eles chamam os representantes internacionais para simular que acabaram de encontrar o corpo justamente naquele instante e dá para ver ali um trator recolhendo o cadáver entre a terra revirada. Obviamente, isso é um roteiro literal da farsa. Bolsa Terra é chamada para testemunhar. E claro, o aplauso para a câmera, porque estavam gravando, como você pode ver na imagem, para depois subir esses vídeos e divulgá-los para o mundo, demonstrando que estão cumprindo o que foi acordado e que Israel simplesmente é um mentiroso que só quer minar o acordo para entrar em guerra. Discurso que a máquina pró-palestina do Ocidente espera ansiosamente para começar a incendiar as redes sociais. Mas essa é mesmo a verdade que você vê e que está sendo mostrada ao mundo? E é que quem transforma o cadáver de um ser humano em adereço perde qualquer pretensão de legitimidade. No momento, os terroristas entregaram os restos à delegação e acharam que tinham conseguido o que queriam. Mas ao que parece, ninguém lhes disse, ninguém lhes contou que há olhos sobre eles 24 horas por dia. Mas aqui não termina essa história. Uma vez entregues os restos ao Instituto Médico Legal aqui em Israel, verifica-se que os restos entregues não pertencem a nenhum dos 13 reféns falecidos, que jamais é obrigado a devolver. Segundo a trégua vigente, ou seja, há 13 cadáveres que ainda não foram entregues. Me escute bem, eram restos adicionais de Ofir Sarfati e, ao que parece, partes de outro corpo não identificado, possivelmente de um habitante de Gaza. Isso ainda não foi confirmado. A questão é que o corpo de Ofir já havia sido recuperado pela CFDI em dezembro de 2023. A família disse isso com dor nas declarações que deu à imprensa israelense. É aberrante e nada mais é do que manipulação. O governo classificou isso como uma violação clara do acordo, e é difícil imaginar algo mais cruel do que reabrir um luto com uma mentira de tamanha proporção. Estamos no meio de uma trégua mediada pelos Estados Unidos, que, entre outras coisas, exige a entrega imediata de todos os corpos dos reféns ainda pendentes. Não é um tecnicismo, é o mínimo de dignidade que se deve a cada família. Israel diz que o Hamas está adiando e recorrendo a encenações, e o Hamas responde que a destruição e o colapso dos túneis dificultam localizar os restos mortais. Esse é o choque de narrativas dessas últimas 2 semanas. Mas hoje temos consequências. Netanyahu reuniu a equipe de segurança e adiantou que haverá resposta. Sobre a mesa estão medidas como reduzir a ajuda que continua entrando em Gaza, ampliar o controle operacional em áreas sob presença israelense e retomar ataques pontuais, se necessário. Tudo dentro dos limites do saber com Washington. A isso se soma a nova prioridade militar declarada pelo ministro da Defesa, Israel Katz.
fazer da destruição de túneis o superobjetivo na faixa de segurança, o que agora conhecemos como a faixa amarela, porque, segundo seus números, cerca de 60% da rede subterrânea ainda continua ativa. E eu sei e estou ciente de que vimos nesses 2 anos uma quantidade enorme de destruição de túneis. E até mesmo neste canal eu compartilhei com vocês vários vídeos de túneis sendo destruídos a cada semana. Bom, então imagine que isso foi 40%, ainda resta 60%. Esses túneis são o terreno sob os pés, onde nunca mantém sua capacidade de chantagem. Tem também o lado humano, que para mim é o mais difícil. Imagine uma mãe, um filho, um irmão, um pai, assistindo a esse vídeo do drone que filmou essa cena. Não estamos discutindo fronteiras nem resoluções. Estamos falando de um enterro, de uma pedra, de um Kadish, a oração judaica que é feita. E é que, na tradição do povo israelense, honrar o falecido é inegociável. Com os mortos, simplesmente não se brinca. Hoje, essa linha foi cruzada de forma descarada. E é que, quando alguém usa restos humanos para pontuar um relato político, o que se quebra não é só um acordo, se quebra o tecido mínimo de humanidade compartilhada. A dura e incômoda realidade é que o jamais continua arrastando Gaza e Israel para uma espiral onde até mesmo a morte se torna uma ferramenta. E se a verdade não existe nem diante de um cadáver, como pode existir em uma mesa de negociação? Essa é a pergunta que fica de tudo isso que está acontecendo. Por trás de cada nome há uma história que ficou suspensa desde 7 de outubro. Neste caso, a de Ofir Sarfati, um jovem de apenas 27 anos trabalhador, apaixonado por futebol. Ele gostava de música e foi sequestrado naquele dia do ataque enquanto tentava escapar do Festival Nova. Sua família já havia passado pelo pior momento possível. Em dezembro de 2023, quando as forças de defesa de Israel conseguiram recuperar seu corpo durante uma operação em Gaza. Eles o enterraram, choraram por ele e tentaram, obviamente, seguir com suas vidas. E agora, mais de um ano depois, ligam para eles para dizer que o Hamas entregou o que faltava dos restos de Ofir. Imaginem essa notícia, esse choque. O corpo já estava em Israel. O que entregaram agora é... Preocupa, isso nos preocupa. É que nós... Uma coisa que preocupa é uma coisa, preocupa, né? É uma coisa. Joff, em qual? Descoberta humanitária e cumprimento aparente do acordo. Não estamos falando de uma simples manipulação midiática, é o uso do cadáver de um israelense como ferramenta política diante dos olhos do mundo, que a verdade sempre se acredita em tudo. A família dos reféns reagiu com uma mistura de fúria e exaustão, claro. Uma das mães entrevistadas pela televisão israelense disse com palavras que resumem literalmente tudo. Eles mentem para nós, até com os ossos de nossos filhos, por isso a dor vira indignação. Cada dia que passa sem respostas é mais um dia em que 13 famílias continuam esperando por algo tão básico quanto poder enterrar seus entes queridos. A mensagem que essa farsa deixa é devastadora. Hamas não só mantém os vivos em cativeiro, mas também manipula os mortos, e faz isso com a frieza de quem já não teme as consequências. Enquanto os negociadores tentam manter uma trégua, que na verdade é muito frágil, o grupo demonstra que não há palavra nem acordo que não possam quebrar. E é aí que o problema transcende a guerra. Porque quando um movimento se transforma em um sistema de mentiras, qualquer esperança de reconstrução ou de diálogo simplesmente desmorona. Israel, por sua vez, tenta manter uma linha entre a justiça e o controle. Não é fácil, obviamente. As pressões internas aumentam e muitos no país pedem medidas mais duras, mais contundentes, argumentando que, com um inimigo que até falsifica a morte, não se pode falar em trégua nem em acordos. Mas, ao mesmo tempo, há consciência de que cada decisão militar repercute sobre civis inocentes, obviamente em Gaza, que também são vítimas dessa manipulação. E, em meio a tudo,
Há uma verdade conhecida por todos, mas raramente dita. Hamas levou Gaza e Israel a uma guerra que causou milhares de mortos, milhões de vidas destruídas e um abismo de desconfiança. A única coisa que o Hamas precisava fazer era entregar os reféns e depor as armas. Mas escolheu a teimosia, escolheu o espetáculo da dor e agora até os mortos se tornaram peças de um teatro macabro. A pergunta que fica no ar, uma que todos nós aqui em Israel fazemos, é simples. Que tipo de paz pode nascer sobre a mentira? Porque a guerra pode terminar com um acordo. Mas o dano moral que esse tipo de ato deixa, esse não se repara facilmente. E o mais irônico de tudo isso é que, enquanto simulam buscar cadáveres e entregá-los, Hamas anunciou hoje que às 8 da noite, enquanto gravo este vídeo, entrevistou por alguns minutos. Negaria um novo corpo achado num túnel de Khan Yunis? Mas, depois do que aconteceu, quem pode acreditar neles? Cada anúncio agora é percebido como parte do mesmo roteiro de manipulação. Com tudo isso, Israel se encontra mais uma vez diante de uma decisão difícil. Seguir confiando em um processo que não sabota com enganos, ou romper de vez com essa ilusão e arcar com as consequências? Mas o que ninguém aqui duvida é que cada minuto que passa sem verdade e sem justiça continua dilacerando este país por dentro. Enquanto as câmeras do mundo olham para outro lado, aqui em Israel, uma frase se repete entre as famílias dos reféns, uma frase que resume tudo. Queremos nossos filhos, nem que seja para enterrá-los. Bem, permita-me agora fazer um parêntese e continuamos. Se você gosta de música, e especialmente gostaria de ouvir os salmos do rei Davi, cantados em hebraico e espanhol, convido você a conhecer o canal A Voz de Sião, um belo projeto da minha filha e esposa, que com certeza vocês vão gostar. Se quiser ouvi-los em hebraico e inglês, visite o canal em inglês The Voice of Zion. Claro, inscreva-se e compartilhe para o canal com quem você acha que vai gostar. Você vai ter uma ótima surpresa. Bem, e continuamos com o nosso assunto. E é que enquanto aqui em Israel continuamos falando sobre a dor das famílias e o cinismo do Hamas, o país volta a olhar para trás, para a origem de todo esse horror, especificamente para o responsável por toda a barbárie de 7 de outubro de 2023. Nestes dias foram publicadas imagens inéditas de Yahya Sinwar, o homem que planejou esse massacre e que durante meses foi o rosto mais procurado em todo o Oriente Médio. O vídeo, divulgado pela emissora israelense Kan, mostra a Sinwar em seus últimos dias caminhando com dificuldade, enrolado em um cobertor, apoiado em uma bengala, tentando fugir entre as casas destruídas, enquanto ao seu redor se ouvem tiros e explosões. Para muitos israelenses, essas imagens são um encerramento simbólico de uma era de terror. Para outros, a confirmação de que até mesmo os líderes mais temidos acabam se tornando presas como consequência de seus próprios atos. Além das imagens, a inteligência israelense revelou um documento manuscrito achado em um bunker subterrâneo de Gaza, onde evidentemente passou Yahya Sinwar, com 6 páginas escritas pelo próprio Yahya Sinwar. Em agosto de 2022 não era um discurso político, era um plano de extermínio detalhado. O texto, revelado pelo The New York Times e confirmado por fontes israelenses, inclui instruções precisas: atacar soldados e civis, incendiar casas com gasolina ou diesel de caminhões-tanque e filmar os assassinatos para infundir medo e desestabilizar a sociedade israelense. Uma frase do documento resume tudo: 2 ou 3 operações nas quais um kibutz inteiro seja queimado. E foi exatamente isso que aconteceu um ano depois. Interceptações da unidade 8.200 da CFDI em 7 de outubro mostram que comandantes do Hamas repetiam ordens de Sinwar: destruam tudo, não deixem nada. Essas gravações e esse manuscrito destroem completamente a narrativa do Hamas de que seu ataque foi uma resposta militar improvisada. Não foi assim. Foi planejado cuidadosamente por mais de um ano. Cada incêndio, cada assassinato, cada imagem que chocou o mundo tinha um roteiro escrito com antecedência. E Sinwar, que dizia que enterraria Israel com as próprias mãos,
Acabou escondido por mais de um ano em um túnel, doente, tremendo e com medo de sair à superfície. Tentando fugir da CFDI, sendo uma sombra do que foi, Israel anunciou sua eliminação em outubro de 2024 após uma operação em Rafah. Apesar de sua morte ter encerrado um capítulo, o que deixou permanece como ferida aberta. Milhares de vidas destruídas, comunidades inteiras apagadas e uma região marcada pela desconfiança e pela dor. A descoberta deste documento e sua coincidência exata com o que aconteceu reforça o que muitos aqui vêm dizendo há muito tempo. O dia 7 de outubro não foi um acidente do conflito, foi um ato de terrorismo calculado. E o mais grave é que foi planejado para ser visto, gravado e celebrado. Por isso, quando alguns no mundo continuam falando de simetria ou de duas narrativas, aqui em Israel, as pessoas já não têm mais paciência para eufemismos. Não se pode falar de igualdade moral entre um país que luta para sobreviver e uma organização que planejou como incendiar povoados inteiros. O que vemos hoje não são simples revelações, são provas de intenção, e isso em qualquer parte do mundo tem um nome: crime premeditado. E no final, quando a gente vê aquelas imagens de Sinwar caminhando com dificuldade, a gente entende algo que não aparece nos relatórios militares. O mal também chega ao fim. Aqueles que vivem semeando destruição acabam sendo consumidos por ela. E embora o dano que ele causou não possa ser desfeito, a verdade é aquela que tentaram esconder entre túneis e mentiras, no final sempre encontra uma forma de vir à tona. Continuaremos atentos ao desenrolar de tudo o que está acontecendo em torno deste frágil cessar-fogo. Vamos ver o que acontece nas próximas entregas dos cadáveres. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma publicação dos próximos dias. Deixe seu like antes de sair. Até mais.